Do Domingo de Ramos ao anúncio da Páscoa. A Semana Santa em Jerusalém é uma experiência em que o sentido da história se manifesta com vigor. Da entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos ao mistério de sua paixão e morte na cruz, no Monte Calvário, até a manhã de Páscoa. O cristianismo é ele, Jesus Cristo, aquele que andou pelas ruas desta cidade, carregando uma cruz sobre os ombros e quebrando para sempre o medo da morte. Cada rito desta semana contado passo a passo pelo Christian Media Center de Jerusalém. A entrada do patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude, cardeal Pier Battista Pizzaballa, no Santo Sepulcro, marca o início da Semana Santa. É Domingo de Ramos e neste dia, a igreja do mundo inteiro celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado por uma multidão em festa que o reconhece como filho de Davi, o Messias prometido por Deus a Israel. Após a bênção dos ramos, o patriarca os distribui aos concelebrantes e fiéis para dar início à procissão ao redor da edícula. Hoje, todas as igrejas cristãs entram na Semana Santa e no Santo Sepulcro os ritos se cruzam e as diferentes confissões se abraçam no único hosana que nos une, peregrinos na história, a Igreja Celeste. Este ano, o Evangelho da Paixão é tirado de São Lucas, cantado a 3 vozes em latim pelos frades da Custódia da Terra Santa. O que se segue não é uma homilia, mas um tempo de meditação e adoração a Deus, morto e ressuscitado em Jesus de Nazaré, que entra na cidade dos homens e na história de cada um de nós para destruir por dentro o mal que nos ameaça e nos corrompe. Jerusalém é o lugar onde tudo isso aconteceu e continua acontecendo nas celebrações e na vida dos cristãos, chamados a habitar a história, carregando no próprio corpo a morte de Jesus, para que o poder da sua ressurreição se manifeste e o mundo inteiro creia, e toda criatura cante a Cristo Deus. Hosana ao Filho de Davi, hosana ao Rei da Glória. Levanta-te e resplende, ó Jerusalém, alegra-te e regozija-te, ó filha de Sião, eis que o teu Senhor vem a ti. Declaramos veementemente que não temos medo. Somos filhos da luz e da ressurreição. Somos filhos da vida. Com essas palavras, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, iniciou sua mensagem para a procissão do Domingo de Ramos. Uma mensagem que expressa a força da fé da comunidade local que permanece firme na terra do Evangelho, apesar da guerra e das dificuldades. Milhares de fiéis e peregrinos se reuniram no santuário de Betfagé, local de onde Jesus iniciou seu caminho rumo a Jerusalém. Carregando ramos de palmeiras, eles cantavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Somos o grupo de escoteiros Sal da Terra, vindos de 6 vilarejos da província de Jenin. Devido às circunstâncias atuais, nem todos puderam comparecer. Entretanto, apesar da dor e do sofrimento, queríamos muito estar em Jerusalém hoje. Nossa mensagem é dirigida ao mundo inteiro. Somos promotores da paz. Meu nome é Layal. Vim a Jerusalém para celebrar o Domingo de Ramos e estou muito feliz por estar aqui e participar desta procissão. Apesar dos esforços incansáveis da Igreja para obter as autorizações necessárias para que os cristãos palestinos participem das celebrações da Semana Santa, as autoridades competentes concederam apenas 6.000 autorizações na primeira fase, de um total de 50.000 solicitações, com outras 2.000 esperadas em uma fase posterior. No entanto, a procissão foi uma expressão de esperança em nome de todos aqueles a quem foi negada a passagem. Sim, sigamos Cristo até a cruz, porque ele não é símbolo de morte, mas de ressurreição e vida.
Isso é inaceitável. Ninguém pode impedir um cristão da Cisjordânia de chegar a Jerusalém e aos lugares santos. Os cristãos vêm para orar e, nesse momento, temos uma necessidade urgente de nos aproximar de Deus e orar pela paz. We have to take courage. Devemos ter coragem, não deixar que os tempos e as circunstâncias tomem conta dos nossos corações. Nós seguimos Jesus. É um caminho de paixão, certamente, mas, acima de tudo, um caminho de amor. Essa é a nossa identidade. Não permitiremos que o ódio entre em nossos corações, porque pertencemos a Jesus. Because we belong to Jesus. Há 2000 anos, as multidões aclamaram Jesus Cristo como Rei, sabendo que seu reino não era deste mundo. Acolhemos Cristo como Rei em nossos corações. Santos. O Evangelho de João nos conta que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali lhe ofereceram um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria então pegou uma libra de perfume muito caro, feito de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. No Santuário Franciscano, na Segunda-feira Santa, fomos atualizar a memória deste evangelho proposto pela liturgia. Uma celebração muito evocativa e significativa, como nos recordou o padre Paton na homilia, na qual o gesto da unção perfumada, realizada por Maria, foi central. No evangelho que ouvimos diante de Jesus está Maria de Betânia, que, com seu gesto, parece ser a única que o compreendeu verdadeiramente. Este óleo perfumado deve nos lembrar que, na vida, não há nada mais precioso do que o amor autêntico, aquele que Jesus demonstrou durante os anos de seu ministério e morrendo por nós na cruz. Após a homilia, ocorreu o rito da bênção do óleo perfumado, levado ao altar por 2 religiosas. No final da celebração, o custódio distribuiu um pequeno frasco a todos os presentes que vieram em grande número para também experimentar a gentil hospitalidade oferecida pela comunidade local. De Betânia, casa dos amigos de Jesus, os óleos e perfumes são então distribuídos às paróquias e à Basílica do Santo Sepulcro, onde, na Sexta-feira Santa, são comemoradas a paixão, morte e sepultamento do Senhor. Na Quinta-feira Santa, 17 de abril, na Basílica do Santo Sepulcro, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, presidiu o início do Tríduo Pascal com a celebração da missa em Cena Domini. Devido às normas particulares do status quo, esta celebração inclui a memória da instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e do lava-pés, todos antecipados para a parte da manhã. Na homilia, o patriarca convidou, através de 3 observâncias, a ir à escola do cenáculo, para aprender de Jesus o estilo do discípulo. A primeira é a consciência de Cristo, que não está distraído, confuso nem prisioneiro de uma visão superficial ou embaraçada dos eventos, mas vive a sua hora com grande esperança, confiando no Pai. A segunda observância que aprendemos no cenáculo é levantar-se, decidir-se. Naquela noite em que lava os pés dos discípulos, institui a Eucaristia e escolhe novamente os apóstolos como seus próprios amigos. E, por fim, se aprende a consolar. Naquela noite, Jesus decidiu não repreender e nem se defender, mas acompanhar e confortar os seus. A consagração e bênção dos óleos santos faz-se na mesma liturgia. Esses óleos serão usados nos sacramentos do batismo, do crisma e da unção dos enfermos. O lava-pés, um dos momentos mais significativos da celebração, torna visível o amor radical de Cristo que amou até o extremo, fazendo-se servo de todos.
Jesus deixa assim uma marca profunda nos seus discípulos, representados nesta celebração pelos sacerdotes, que vieram em grande número para concelebrar na Basílica e renovar as suas promessas sacerdotais diante do seu bispo diocesano. A liturgia é concluída com a solene procissão do Santíssimo Sacramento, adorado e glorificado através dos mais belos cânticos que exaltam o sacrifício de Cristo. Sacerdotes e fiéis com velas acesas fazem 3 voltas ao redor da edícula do Santo Sepulcro, num gesto de intensa devoção e adoração. Uma particularidade, o Santíssimo Sacramento é colocado num sacrário no túmulo, permanecendo guardado pelos frades e fiéis até o dia seguinte. No coração de Jerusalém, no Monte Sião, foi celebrada a Missa in Cena Domini, no lugar onde, segundo a tradição cristã, Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, o cenáculo. É aqui que a custódia da Terra Santa retorna todos os anos para celebrar a última ceia. Não se trata de uma reconstituição simbólica, mas sim de reviver um mistério real e atual. Cristo que se entrega até o fim, que parte o pão, que lava os pés dos seus discípulos. Num lugar marcado por tensões e divisões, a celebração no cenáculo, recordou o custódio da Terra Santa, lembra a todos que a salvação já entrou na história, que o amor de Deus continua a agir, ainda hoje. O mal é vinto, Jesus Cristo l'ha já vinto. O mal foi vencido, Jesus Cristo já o venceu. Obviamente, nós que fazemos parte desta história ainda sofremos, porque esta vitória sobre o mal ainda não foi totalmente incorporada em nossa história. Mas aquele túmulo vazio, assim como a cruz vazia no Calvário, nos lembra que todo o mal já foi pregado na cruz, todo o pecado da humanidade. Uma nova oportunidade de vida começou, e isso diz respeito a nós, diz respeito a este país atormentado e até mesmo a todo o cosmos. Anche questo paese tormentato e riguarda perfino tutto il cosmo. Num tempo marcado pela confusão e pelo medo, a Igreja não celebra uma memória, mas uma presença viva, a de Cristo que oferece o seu corpo pela salvação do mundo e, entregando-se, arranca para sempre a última palavra da morte, que se retira diante da força humilde e invencível do amor de Deus. Na Sexta-feira Santa, 18 de abril, pela manhã, na Basílica do Santo Sepulcro, no Calvário, foi realizada a celebração da Paixão do Senhor. A Igreja de Jerusalém, ao celebrar estes santos mistérios no Calvário, une-se intimamente aos sentimentos de Cristo e convida os fiéis a abrirem os seus corações para acolher os frutos dos eventos salvíficos da redenção, precisamente no lugar onde se cumpriram. O Calvário é o trono da graça redentora, mas também o lugar da dor, onde o Filho de Deus morreu na cruz. Aqui mesmo, ele perdoou a humanidade, consolou sua mãe, o discípulo amado, entregou seu espírito ao Pai e, depois de morto, teve o lado perfurado por um soldado, escorrendo dele sangue e água. Segundo os estudiosos, o Monte Calvário está localizado exatamente onde ocorriam as crucificações dos condenados à morte. Nem mesmo os eventos históricos, destruições e desastres naturais conseguiram modificar sua arqueologia. No passado, os peregrinos paravam no sopé da montanha para admirá-la, onde uma grande cruz a céu aberto era colocada. E hoje é um privilégio poder celebrar neste mesmo lugar, ouvir a palavra de Deus, adorar a cruz de Cristo e receber o seu corpo. Na adoração e contemplação da cruz de Cristo, a Igreja experimenta o seu próprio nascimento e recebe a sua missão, anunciar ao mundo a totalidade dos eventos salvíficos da Paixão. Por volta do meio-dia, os frades da Custódia da Terra Santa, juntamente com os cristãos locais e peregrinos, refazem com grande devoção as 14 estações da Via Dolorosa, numa profunda manifestação de fé em Cristo.
Segundo o padre Francesco Paton, custódio da Terra Santa, os cristãos locais oferecem ao mundo um sinal de esperança, graças à sua capacidade de permanecer corajosamente e criar suas famílias. Além disso, firmes em sua identidade cristã, eles testemunham de maneira ainda mais profunda sua pertença. E é a fé em Cristo ressuscitado que lhes dá força para permanecer na história, mesmo em situações difíceis. Ecco perché è importante per i frati e per la comunità cristiana locale partecipare a questo evento. Eis o porquê é importante para os frades e a comunidade cristã local participar deste evento, porque não se trata mais apenas de ouvir a história da paixão vivida por Jesus, mas de vê-la com os próprios olhos, até mesmo sentir o cheiro através do gesto do custódio ao ungir a imagem de Jesus na pedra da unção. Ouvir os ruídos, por exemplo, quando os 2 diáconos despregam Jesus da cruz no Calvário. É como se esta reconstituição do funeral de Jesus servisse para nutrir todos os nossos sentidos externos, nossa visão, nossa audição, nosso olfato, ou seja, todos os nossos sentidos são tocados por aquele evento que durante os outros dias da Semana Santa apenas ouvimos. Che altrimenti durante gli altri giorni della Settimana Santa abbiamo soltanto ascoltato. Sob a cruz, no Gólgota, é invocada a cena da redenção, quando Cristo se entregou pela nossa salvação. As palavras de Cristo na cruz, meu Deus, por que me abandonastes?", ainda hoje ressoam na Terra Santa, nos lábios dos que sofrem, nos corações partidos e entre os oprimidos. Mas no meio da escuridão, Cristo sussurra mais uma vez da cruz: "Perdoa-lhes, Pai." Uma esperança renovada apesar da dor, e com os seus últimos suspiros ele diz: "Está consumado." Assim cresce em nós a certeza de que o amor é a sua palavra final e que a vida floresce quando cada um de nós ama o seu irmão como ele nos amou. Viver o funeral de Jesus para a comunidade cristã aqui significa unir-se verdadeiramente com todo o seu ser à paixão de Cristo, levando a Jesus os próprios sofrimentos que nesse momento marcam as suas vidas, para que esses sofrimentos se tornem sofrimentos redentores, uma dor significativa que se abre à luz da Páscoa, à luz da ressurreição. Em todo o mundo, a Vigília Pascal é celebrada na noite após o pôr do sol no Sábado Santo. Em Jerusalém, porém, a ressurreição é celebrada na madrugada de sábado, quebrando o silêncio da espera antecipada. Não é uma anomalia litúrgica, mas uma necessidade ligada ao status quo, que se torna sinal teológico. Aqui, onde se cumpriu a Páscoa, a Igreja-Mãe celebra primeiro, porque só aqui o espaço é mais importante que o tempo. E é o tempo que deve obedecer ao mistério que, a partir deste lugar, mudou a história. As mulheres do Evangelho que vão ao túmulo ao amanhecer com apenas um fio de esperança descobrem-se as primeiras testemunhas do ressuscitado. Essas mulheres são a imagem viva da comunidade cristã de Jerusalém, frágil, pequena e ainda assim fiel, que é mais uma vez o ventre do primeiro anúncio. As leituras, o canto de Exultet, a proclamação do Evangelho, tudo é essencial, sem efeitos especiais, sem complexidade, somente luz, a luz da Páscoa filtrada pela fé. E uma pergunta que atravessa os séculos: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Falando diante do túmulo vazio, o patriarca latino de Jerusalém ofereceu palavras claras que não poupam a consciência. Talvez nós também hoje estejamos como as mulheres do Evangelho, cheias de medo, com o olhar voltado para o chão, incapazes de ver além, disse o cardeal Pizzaballa.
Fechamo-nos nos nossos pequenos horizontes, baseando a esperança na política, na sociedade, até na vida religiosa, e só encontramos o vazio. Um lembrete forte e profundo: o medo não gera vida, e mesmo a religião, quando não iluminada pela fé no vivo, torna-se apenas um sepulcro. A homilia não permaneceu genérica. Tocou a carne ferida da Terra Santa, evocando não apenas a guerra em Gaza, mas também todos os outros desafios que os cristãos enfrentam aqui e que o resto do mundo ignora. As famílias cristãs estão se esvaziando. Os vilarejos estão morrendo. Isso também é um sepulcro. E aqui também a palavra do ressuscitado é possível, se encontrar corações dispostos a ouvi-la. O patriarca falou dos ressuscitados de hoje, homens e mulheres que, nesse tempo sombrio, ainda escolhem o dom, a confiança e a generosidade, e assim restauram a imagem de Deus no homem. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.